a verdade vos libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele tem o poder de escravizar a pessoa. E aí algumas situações de pecado tornam mais evidentes, não é, essa escravidão. Quantos que direcionaram ali a sua vida de pecado por meio, por exemplo, de uma dependência, de um desequilíbrio, através da dependência química, através de uma vida promíscua que também vicia, e se tornaram escravos daquele hábito. Inclusive, pessoas tiveram que fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para recuperar o equilíbrio na sua vida sexual, porque caíram numa vida depravada, numa promiscuidade tão grande, que lá na frente perceberam que as consequências estavam sendo tão destrutivas que precisavam de ajuda. Não conseguiam mais se libertar, porque estavam escravizados por aquele pecado. Gente, quantas pessoas choram diante de uma garrafa de cachaça, de uísque, qualquer tipo de bebida, cerveja. Às vezes choram porque gostariam de não estar entregues a esse vício. Mas não só isso. Tem outros que acabam se confundindo, né, com uma característica da pessoa, com uma falha de caráter, e que, no entanto, são pecados profundamente entranhados na pessoa e que a escravizam, e com consequências muito sérias. Por exemplo, a fofoca é um pecado terrível, a fofoca, e que gera escravidão. A fofoca escraviza as pessoas. Tem gente que tem o hábito de mentir, e mente assim, com tanta facilidade, que quando a pessoa se vê surpreendida, ela não consegue explicar por que ela mentiu numa situação tão simples, onde dizer a verdade teria sido inclusive bom para ela, em que dizer a verdade não seria sequer vergonhoso, mas o hábito da mentira está tão enraizado na pessoa que ela não consegue fazer diferente. O pecado, ele é uma escravidão e que nos lança fora da casa de Deus, e que nos lança fora da presença de Deus. E ali Jesus vai conversando com esses uns que resolveram rebater e dizer para ele que eles não eram escravos do pecado, que eles eram filhos de Abraão. E Jesus nos faz entender nesse discurso, nessa conversa, uma coisa muito importante para a gente discernir a quem nós estamos seguindo, de onde vem a nossa inspiração e quem é o nosso Pai. É de Deus quem faz as obras de Deus. E quem faz as obras do mal está sendo do demônio. É isso que Jesus diz. Quando uma pessoa começa a agir mal, ela sabendo ou não, ela reconhecendo ou não, ela está fazendo as obras daquele que é o pai daquelas obras. Ela está propagando a semente do maligno. Ela está seguindo, como muitas vezes um filho segue o exemplo do pai, ela está seguindo o exemplo daquele pai, entre aspas, espiritual dela. E Jesus fala que quem é de Deus escuta a palavra de Deus, mas quem é do demônio ouve o que o demônio fala no seu coração. Vamos lá, o versículo 42. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Por que não entendeis o que eu falo? É porque não sois capazes de escutar minha palavra. Por que muitas vezes nós não compreendemos as verdades de Deus? Porque nós não somos capazes de parar e abrir o nosso coração para escutar a palavra de Deus.
Se a gente não escuta o que Deus nos fala, nós não vamos compreender os mistérios de Deus na nossa vida. Os mistérios de Deus não estão velados para nós. Os mistérios de Deus não são uma parede intransponível. Os mistérios de Deus, eles são como um oceano no qual você mergulha na medida da sua capacidade. E quanto mais fundo você pode ir, mais coisas você vai conhecendo. Então ele não está fechado, ele está aberto. Mas é preciso que ali se queira mergulhar. Quem não ouve a palavra de Deus vai ficar sempre na superficialidade e não vai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida e nem o que Deus está fazendo no concreto do seu dia a dia. E de uma forma muito severa, Jesus continua ali para aqueles que o escutavam. O vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo, e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós temos um critério maravilhoso para a gente saber se aquilo que está nos guiando é de Deus ou se não é de Deus. Porque uma árvore a gente conhece pelos frutos. A árvore boa não dá coisa ruim. A árvore boa não dá fruto venenoso. Do mesmo jeito, pé de fruta venenosa não dá fruta comestível. Você comeu, você vai morrer. Árvore ruim dá fruto ruim. Árvore boa dá fruto bom. E assim a gente percebe muitas vezes onde é que estão lançadas as raízes da pessoa. Porque fazer uma ou outra coisa errada, gente, quem de nós escapa dessa realidade? Todo mundo erra. E olha, porque o pecado está em nós, de vez em quando a gente faz a maldade. Mas uma coisa é de vez em quando você escapar e fazer uma maldade. Outra coisa é a pessoa estar sempre fazendo maldade. Também numa árvore boa, às vezes tem um fruto podre. Mas quando você olha para a árvore, só tem fruto estragado, só tem coisa ruim, você começa a desconfiar da raiz dela. Essa planta está enraizada em coisa ruim, não é possível. Todo fruto podre, todo fruto produz doença. Produz mal-estar. A árvore você conhece pelos frutos e a pessoa você conhece pelo coração e pela boca. Pela boca da pessoa, por aquilo que ela diz, você sabe o que se passa dentro do coração dela. A palavra é o fruto que sai pela boca e que mostra onde está enraizado o coração da pessoa. A raiz da pessoa é o coração. E o fruto da pessoa é a sua palavra. Então, por aquilo que ela diz, você sabe onde é que está o coração dela. E se da pessoa só sai coisa ruim, o seu coração está assentado sobre o que é mal. As intenções são más, os pensamentos são maus, os sentimentos são maus. E assim Jesus põe aqui para nós muito claro que esse é o critério para você reconhecer aqueles que são os filhos das trevas e aqueles que são os filhos da luz. Como é que você sabe se uma pessoa está sendo um filho do diabo? Pelas atitudes dela. Como é que você sabe que uma pessoa está sendo filha da luz? Pelos frutos dela. Quais são os frutos que brotam de um coração luminoso, de um coração que está em Deus? Brota amor e a verdade. Quem é de Deus ama, e quem é de Deus vive na verdade e fala a verdade. E uma pessoa que está na escuridão, do coração dela e da boca dela, brota mentira e morte. Quem anda com o maligno está sempre produzindo os frutos que são próprios do pai deles. Do jeito que a evangelização produz fruto de vida, o demônio copia tudo que Deus faz. Do mesmo jeito que tem
a boa notícia que produz a vida, que se chama evangelho, existe a má notícia, existe a falsa notícia que produz escuridão, que produz morte, que produz confusão, e o demônio semeia a sua palavra diabólica também. Quando o coração da pessoa está assentado, as raízes estão assentadas no que é do demônio, gente, ela só produz mentira, e a mentira que ela produz leva à morte aqueles que a escutam. Por isso que Jesus diz a respeito do demônio: vosso pai é o diabo, quereis cumprir o desejo dele. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. No maligno não há verdade. Ele é o pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. E como é que você escapa dessa figura, desse elemento? Porque se você ler esse texto, você vê que Jesus não está falando de um mal abstrato. Ele está falando de uma entidade, ele está falando de uma personalidade. Está falando de um ser inteligente e livre. Um ser que tem liberdade de agir, que age por conta própria. Jesus fala que ele é o pai da mentira. E se você quer se ver livre dele, o que é que você precisa fazer para não cair nas garras dele? Jesus nos ensina o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é você experimentá-lo. O que é o que diz aqui? O que o Senhor estava ensinando quando Ele disse: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus estava ensinando como conhecê-lo. Como é que você conhece Jesus? Você precisa fazer a experiência de estar com Ele. Você precisa fazer a experiência da misericórdia que existe no coração de Jesus. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Dispensar intermediários. Você e Deus. Deus e você. Experimentar Jesus. Não no sentido de testá-lo, mas de saborear pessoalmente a presença dEle. Ter intimidade com Ele. O que é permanecer na palavra dEle? É você ter intimidade com Jesus. É tão gostoso quando você reza com uma pessoa que tem intimidade com Deus. É tão bom quando você está do lado de uma pessoa que está rezando em voz alta e ela tem intimidade com Deus, porque você participa do calor daquela intimidade. Também você passa a participar. Você passa a ter intimidade com Ele. O que é você permanecer em Jesus? É você segui-lo. É ir no encalço dEle. É ser obediente à palavra dEle. Permanecer com Ele até o fim. Porque não se descobre a verdade escarafunchando a lata de lixo das mentiras. Tem gente que acha que vai descobrir a verdade escarafunchando mentiras. Não, escarafunchando mentiras você vai se tornar um especialista em mentiras. Talvez você se torne um expert em descobrir mentiras. Mas isso não é conhecer a verdade. É muito diferente você descobrir os falsos amores do verdadeiro amor. Jesus, no decorrer da sua vida, Ele levou a sua palavra que libertou prostitutas. E teve uma delas que, uma vez libertada, invadiu uma casa, lavou os pés dele com lágrimas e enxugou com os cabelos. Aquela mulher não se importava com mais nada, nem ninguém, a não ser aquele homem. Porque ela que tinha experimentado tantos falsos amores na vida, agora ela tinha certeza que tinha descoberto o verdadeiro. Ela era, antes de Jesus, especialista em falsos amores, mas o verdadeiro amor ela nunca tinha descoberto. E depois que ela descobriu o verdadeiro amor, não precisou ir atrás de mais nenhum.
Há uma grande diferença entre você ser expert em descobrir mentiras e você ser um descobridor da verdade. Você não vai descobrir a verdade escarafunchando mentiras, mas entrando em comunhão com Jesus. Entre em comunhão com Deus e você vai receber libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mentira não resiste diante da verdade. Diante da verdade, a mentira não suporta. A mentira se dissipa. Quem nos liberta? Quem liberta é Jesus. Quem nos liberta da ilusão das aparências. É Jesus quem nos liberta da mentira. É Jesus quem nos liberta do diabo. É Jesus quem nos liberta do pecado. E como é que Jesus nos liberta? Nos levando a estar em comunhão com Ele. Por isso que quando você está num lugar onde as pessoas têm grande intimidade com a palavra de Deus, nem manifestação diabólica tem. Porque a própria palavra de Deus vai livrando a pessoa, vai libertando a pessoa. Como Jesus mesmo disse para Pedro, vós já estáis puros pela palavra que ouvistes. A palavra de Deus gera libertação no nosso coração. Quando uma pessoa entra em comunhão com Deus, ainda que ela estivesse nas garras do demônio, ela é libertada, nem precisa oração de exorcismo. Porque a palavra de Deus a liberta por completo. Porque a palavra de Deus é Jesus e quem liberta é Jesus. Liberta você das mentiras, das ilusões da vida, da ilusão das aparências, porque tem muita coisa que aparenta que é ruim e na verdade é boa. Tem muita coisa que aparenta ser boa e na verdade não presta. É Jesus quem nos liberta da mentira, do diabo e do pecado. E se o Filho vos libertar, diz aqui a palavra, sereis verdadeiramente livres. E uma vez livres, nós vivemos o que vivem os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus fazem as obras de Deus. Os filhos do diabo fazem as obras dele. Que era assassino desde o princípio, pai da mentira. E o demônio ele é tão assassino, que ele inclusive é assassino desses filhos dele. Não pense que o demônio é pai no sentido dos pais em geral, que pelo menos protege seus filhos. Não. O demônio, ele dá corda para aqueles que o seguem, para com essa corda enforcá-los. Ele engorda para matar. Aqueles que estão ali com ele, ele os usa até na medida do seu interesse. Quando chega uma altura que ele percebe que a pessoa está perdida para valer, ele as abate. Ele dá corda, ele engorda para a morte. Só Deus nos alimenta para a vida. E só Jesus tem o poder de libertar e dar a vida. Então não importa o que você necessite. Nem quão grande seja a libertação que você está precisando. Se você entra em comunhão com Jesus, nosso Senhor liberta você. Vamos rezar e pedir essa graça a Deus neste momento. Senhor Jesus, diante desta palavra, sim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração capaz de escutar. Quero ter esse coração capaz de escutar. Como no testemunho que nós ouvimos, em que esse nosso irmão nos disse que ele se tornou mais apto para ouvir a voz de Deus. E por causa disso, aconteceu uma grande transformação na sua vida. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E como o Senhor Jesus nos ensina, Pai amado, nesta palavra, muitas vezes nós não entendemos o que Deus nos fala, porque não somos capazes de escutar a palavra de Deus. Por isso nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos liberte, dando-nos um coração capaz de te ouvir. Verdade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de uma libertação que vem pela comunhão contigo. Nós queremos, Senhor, ser discípulos não da maldade, não da mentira e não do engano. Verdade. Nós queremos ser discípulos da verdade, ser teus discípulos, Senhor. Então nos ensina
a permanecer na sua palavra. Dá-nos a graça de nesta manhã termos contigo um encontro pessoal. Diga você que reza conosco neste momento, diga a Jesus: Senhor, eu quero ter um encontro pessoal contigo. Senhor, eu quero ter um encontro pessoal Eu preciso ter um encontro pessoal contigo. Preciso ter um encontro pessoal contigo. E essa, Senhor, é uma graça que só Tu podes me dar. E essa é uma graça que só o Senhor pode nos dar, Senhor. É isso mesmo, e eu quero aproveitar esse momento, que diante da partilha do Márcio, percebi que o nosso coração precisa ser um terreno bom, para ser uma árvore boa. E a gente então precisa cuidar do coração. Coloque, se você pode, as mãos sobre os seus ouvidos. Peça ao Senhor agora que Ele purifique tudo que você já ouviu na sua vida. Senhor, eu peço a graça do Teu Espírito Santo para mim, para os meus irmãos aqui na bancada do Sorrindo para a Vida, para quem está em casa. Senhor, já ouvimos de tudo. Chega até nós sobre o nosso olhar, tantas coisas que nós fomos assistindo, ouvindo. Mas hoje eu percebo, Senhor, diante dessa palavra, o Senhor nos dá a clareza de que o nosso coração precisa ser um terreno bom. Purifica o nosso ouvido, Senhor. Purifica aquilo que entrou pelos nossos ouvidos. Purifica os nossos pensamentos com a graça do Teu Espírito Santo. Prepara o nosso coração para essa palavra que chegou já e que precisa produzir bons frutos. Queremos ficar contigo. Eu faço essa escolha. Se você também faz essa escolha aí, já diga no seu interior: eu quero ficar com Jesus. Eu quero ter esse encontro com Jesus. Acolher essa vida nova e assim ser livre. Só quem acolhe a palavra de Deus, só quem tem essa intimidade com Jesus, pode ser livre. E nós queremos ser livres, Senhor. Visita-nos. Queremos renovar esse encontro pessoal contigo nesta manhã. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos cantar a palavra.